Que a graça do Senhor seja com todos. Vamos começar então a nossa EBD. Espera aí que estamos acertando aqui o... Alô, não está tendo eco não? Pelo menos eu estou ouvindo. Agora, oi. Melhorou? Tá bom, né? Bom, iniciemos então nossa classe, a classe Os Cordeirinhos de Cristo, seu Nelson. Já pensou? Se eu ia voltar para uma classe Os Cordeirinhos de Cristo, né? O nome da nossa classe é esse mesmo. É o nome oficial dela. Porque nós somos ovelhas e não vamos deixar de ser cordeirinhos, né? E vamos continuar tratando sobre esse tema, o lugar das crianças na igreja, tá? Mas de forma específica é o lugar das crianças no culto. Por que que nós devemos deixar nossos filhos no culto, não tirá-los do culto? Bom, nós vamos orar para darmos início então ao estudo dessa manhã. Feche aí os seus olhos e ore comigo, por favor. Ó Deus bendito e santo, Senhor nosso, nós te somos gratos por mais esse dia que o Senhor nos acrescenta de vida. Também te somos gratos, ó Deus, por esse dia em particular, que é o teu dia, o dia reservado para o culto, o dia reservado para o descanso, o dia reservado, ó Deus, para a alegria dos crentes, o dia reservado para o testemunho a este mundo da ressurreição vitoriosa de Cristo Jesus sobre a morte. O dia em que o teu povo se reúne para adorá-lo publicamente. E assim, ó Deus, declarar a este mundo que o Senhor é nosso e que nós somos do Senhor. Muito obrigado então, Senhor, por esse santo dia. Muito obrigado pelas nossas famílias, por estarmos reunidos na tua casa, porque foi do teu agrado permitir que viéssemos e que chegássemos até aqui. Agora, Senhor, abençoe-nos para que tudo o que formos fazer te exalte, honre o teu nome e sirva para a nossa edificação e crescimento na fé. Que o Senhor então traga os nossos irmãos que ainda não chegaram, que o Senhor os traga em paz, que o Senhor permita que logo cheguem e assim se juntem a nós, nesses momentos de louvor e adoração ao teu nome. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos, agradecidos e também suplicando estas bênçãos. Amém. Amém. Vamos lá então. Por que crianças devem ficar no culto? Esse é o tema da nossa manhã. Lembrando que acho que 2 domingos atrás eu falei sobre a história, pelo menos foi bem rápido, mas eu falei sobre a história da igreja de crianças e do culto para crianças, lembram? Então eu dei uma pincelada, nós não trabalhamos profundamente sobre o assunto, depois até podemos trabalhar, mas existe, não é novo, deve ter aí algumas décadas, esse negócio de igreja para crianças e tal. A princípio, quando nós ouvimos, parece ser uma coisa bem agradável, né? Olha, estão dando importância para as crianças, mas na verdade é um problema seríssimo. E isso tem repercutido nas igrejas, de um modo em geral, e na nossa não é diferente, com a retirada das crianças do culto, tá? Eu estou me baseando em alguns livros, mas eu vou dizer qual deles eu estou me baseando, mas esse livrinho aqui, ó, O Berçário do Espírito Santo, eu recomendo os pais, depois que puderem, comprar para ler. Esse outro, que é o Evangelho para os Filhos da Aliança, tá? Ambos são da mesma editora, Editora Os Puritanos. E fora isso, então, tem outros materiais que nós estamos utilizando, como o catecismo, a confissão de fé, os documentos confessionais que tratam sobre a questão das crianças. Muito bem, vamos lá então. A mudança.
Na última vez que eu falei sobre esse assunto, então eu dei um panorama geral, histórico, né? Começou nas igrejas luteranas essa questão, e a ideia era, então, uma ideia mais sociológica do que bíblica, né? Sobre esse trabalho com as crianças. Era notado, na época, né? Um grande número de crianças nas ruas e a questão até mesmo da pobreza, porque foi ali no século XVIII, 1700, então você tem aí a explosão industrial, então tudo isso está em jogo aqui, e então nasce ali essa ideia de dar uma atenção às crianças de uma forma que a princípio poderia ser boa, mas depois tomou caminhos que não são bíblicos, tá? Mas o que aconteceu de um modo em geral? Qual foi, assim, a mudança que aconteceu e por que isso é prejudicial para as crianças e para a igreja? Então, pode passar, Otávio. Eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhando. Aí. Então, vejam. Uma mudança conceitual carregada com pesadas doses de psicologia do desenvolvimento, a escola dominical e o fenômeno da igreja das crianças mudaram o pensamento dos cristãos a respeito do lugar das crianças na igreja, de termos litúrgicos, adoradores, para termos educacionais. Então, às vezes você fala, tira a criança do culto. Mas lá vai ser bom para ela, porque tem um ambiente, e conversa, e piriri pororó, tem brincadeira, né? Vamos fazer um culto só para crianças. A Bíblia proíbe, onde é que está errado? Por exemplo, alguém poderia perguntar. A questão maior é uma questão conceitual. O que é que acontece? Começou lá com os luteranos, depois se expande, né? A ideia é o seguinte: o olhar da igreja naquela época para as crianças não foi um olhar do evangelho. São pecadores e precisam de Cristo para a salvação. O olhar da igreja na época foi um olhar das ciências sociais. São indivíduos da sociedade ou indivíduos sociais que estão à margem daquilo que a sociedade deveria proporcionar. Entende a diferença? Então não se olhou para as crianças como pecadores que carecem de Cristo. Olhou para as crianças como indivíduos que precisavam de uma atenção como qualquer outro dentro do ambiente social. Entenderam? Bom, então essa coisa vai crescer. E as ciências sociais, delas a principal, né, corrente que vai influenciar esse pensamento vai ser exatamente a psicologia do desenvolvimento, não é? Isso vai, de fato, mudar o pensamento dos cristãos sobre quem é a criança e qual é o papel da criança na igreja. E aí, quando acontecem essas mudanças então vão afetar a posição das crianças na igreja. São coisas diferentes, tá? Eu vou explicar. Veja, quando um adulto é membro de uma igreja, nós dizemos que a posição dele na igreja, como membro, é uma posição de um adorador. Quando a pessoa não é membro da igreja, um membro formal da igreja, a posição dele, se ele for um crente verdadeiro, estiver no processo, né, da membresia para se tornar membro, a posição é de um adorador. Mas quando você tem um adulto que frequenta a igreja, mas não se tem certeza da fé dele, nós não podemos dizer que ele é um adorador. Porque só adora quem tem o Espírito Santo. Então, eu preciso ter provas da fé para poder dizer que a posição, o status dele, a condição dele é uma condição de alguém que adora o Senhor. Ok?
Mas o que aconteceu então com essa mudança, já que só olhavam para as crianças no aspecto do social, né? A ideia do desenvolvimento social. Então, a mudança vai ser essa. As crianças deixarão de ser vistas como adoradores. Aqui eu estou falando das crianças, dos filhos dos crentes. Porque se chega uma criança que nós também não conhecemos, o lugar dela, o status dela, a posição dela na igreja é a mesma de um adulto, não crente. Entendeu? É uma pessoa que frequenta, mas eu não posso dizer que ele é um adorador. Então, nós estamos falando sobre os filhos dos crentes. Então, o lugar das crianças, o status das crianças na igreja é o status de adorador. Quando isso foi mudado, então a criança deixou o status litúrgico, cultico, de adorador, e passou a ser vista apenas no status educacional. Então, o que acontece? Qual é o argumento de quem faz culto para a criança, tira a criança para a salinha e tudo mais? É o quê? Ele precisa ouvir a palavra na linguagem dele. Correto? Você ouve isso e vai dizer, não, está certo, precisa mesmo. Não, está errado. Por quê? Porque como um adorador, eu não posso separá-lo da comunidade de adoradores. Eu não posso dividir, fragmentar a igreja, pegando um grupo e colocando à parte para adorar do seu jeito. Entenderam a questão? Mas qual é o argumento? O argumento é sociológico. Eles precisam entender. Uma vez eu fui no Rio Grande do Sul, 2017. Eu passei 15 dias lá, né? Fui até Santa Maria pregar lá. E aí um colega perguntou, né? Se eu era a favor ou contra, né? Eu disse, não sou contra, não deve tirar as crianças do culto. Aí, ele é muito gente boa, esse colega, né? É um amigo. Aí ele disse assim, rapaz, mas eu acho que tem um peso no meu coração. Diante de Deus, eu quero alcançar as crianças falando na linguagem dela, né? Aí eu respondi, eu também tenho um peso no meu coração. Qual é? Temer a Deus e não ceder às pressões sociais. Aí acabou nossa conversa, mas permaneceu uma amizade. Isso é uma falácia. Quer dizer que só agora, nos tempos modernos, é que as crianças ouviram o Evangelho. 2000 anos para trás, as crianças não ouviram o Evangelho. 3000 e tantos anos para trás, de Adão até Cristo, dá 4000 anos, as crianças nunca ouviram o Evangelho. Olha porque você vê que coisa louca. Todo mundo se perdeu. Entenderam? Então, a mudança foi extremamente sutil, mas de uma profundidade absurda. E, infelizmente, tem alcançado quase que a totalidade das igrejas. Acho que hoje uma igreja que não tira as crianças do culto é anormal, né? Por isso que a nossa é anormal. Mas é por conta disso. Houve uma mudança. As crianças deixaram de ser adoradoras, passaram a ser vistas apenas no aspecto educacional. Entendeu? Então, esse conceito terrível provocou toda essa mudança. Bom, então, eu já disse que quem primeiro iniciou nessa jornada foram os luteranos, quando cativaram a educação da igreja às ciências sociais. Aí agora presta atenção. Eu estou dizendo que eles cativaram a educação da igreja às ciências sociais. Por quê? Porque no culto, a criança também é educada pela palavra. E a palavra precisa ser compreensível para todos os que estão no culto. Isso não quer dizer que a criança tem que ouvir uma palavra na linguagem dela. Já pensou eu pregar o evangelho para Abigail e para Catarina, para o Ítalo? Bã, lã, lã, que é os barulhos que eles fazem? Não, sem sentido. Então, eles são educados no evangelho, tá? Ainda que a linguagem não seja como querem os defensores das ciências sociais, no nível delas, mas elas são educadas, elas estão aprendendo a escritura. Bom, olha meu café. Quer ver um detalhe? Quando nós abrimos
textos como Êxodo, o capítulo 12, que é o texto da Páscoa. Olha que coisa interessante. Veja como Deus não se preocupou com linguagem de criança. A preocupação é que elas aprendam o Evangelho e estejam na comunidade dos adoradores, mas não separadas para aprenderem sua língua ou como se fosse um idioma particular. Então, Êxodo 12, é o texto da Páscoa. Êxodo 12, é o 12. Aí diz assim, Êxodo 12, a partir do 24. Só para fazer uma menção aqui. Então diz assim a palavra do Senhor: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros. Então Moisés está falando aos adultos, né? Guarda os estatutos para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Aí ele vai explicar o que era o rito da Páscoa. Já imaginou se os judeus caem na besteira de tirar os filhos do culto? Nós vamos ter agora a Páscoa, que é a nossa ceia, não é? Então, eles levavam as criancinhas, aí as criancinhas viam, né, o cordeirinho que passou 5 dias na casa, né, que era, o cordeiro tinha que ser separado do rebanho no dia 10 e morreria no dia 14. Aí as crianças viam lá o pai pegando assim uma faquinha de plástico, né, e fingindo que estava matando o cordeirinho, e fazia lá um suquinho de kisuke, né, para fingir que era o sangue, e era assim? Não, o meninozinho via o pai, tamanho da Abigail, ele via lá o pai passando a mãozinha no cordeirinho, só via a cabeça no chão quase, e o sangue, isso é uma cena cruel, não é não? Mas era para ele ver. Aí o menino ficava chocado, pai, por que está matando o cordeirinho? Porque ele é o nosso Salvador. E para que nós tenhamos salvação, a ira de Deus vai fazer a mesma coisa com ele. Aí dizia 1 ano, dizia 2, dizia sempre. Entendeu? Então, elas são educadas no Evangelho. Elas não precisam ser educadas num idioma particular delas. Elas têm que ser educadas no Evangelho. Porque elas são adoradores. Elas não são apenas meros aprendizes de algum tipo de conteúdo bíblico. Muito bem. Dúvidas? Não, né? Vamos lá. Pode passar, Otávio. Por favor. Aí. Vocês estão vendo direitinho? Dá para ler? Não dá para ler? Dá não, Elô? É o seu óculos. Eu coloquei as letras maiores que eu podia. Mas eu prometo que eu vou aumentar mais. Então veja, as crianças, segundo os seguidores deste pensamento, qual o pensamento? O pensamento educacional, com base na psicologia do desenvolvimento, são incapazes de entender e precisam ouvir a palavra no nível delas. Então isso é o que eles pensam, tá? Eles creem que as crianças, segundo quem segue esse pensamento, são incapazes de entender e precisam ouvir a palavra no nível delas. Outro fator educacional é visto na ausência das crianças no serviço de adoração. A ausência delas ajuda os adultos a se concentrarem para entender o sermão, pois a presença delas causa distração. Então, tudo gira em torno da psicologia do desenvolvimento dentro dessa questão educacional. Então, primeiro, elas precisam ouvir no nível delas. Segundo, a presença delas distrai os adultos. E como eles precisam se concentrar, então a gente tira as crianças do culto. Ou seja, está sempre dentro de um aspecto social. Ora, o adulto não tem controle de si para resistir às distrações? Não. É o que eles pensam. Então, a gente tira a distração.
Entendeu? Eu não vou tratar desse ponto agora. Quando eu for falar sobre o que os pais têm que fazer com as crianças no culto, né, algumas dicas para a gente cuidar deles aqui, aí eu vou também dar um conselho para os demais. Mas a ideia da distração, ela de fato acontece, é real, só que se eu tiro as crianças para que eu não me distraia, isso significa dizer que eu sou incapaz de gerir minhas emoções, meus pensamentos, minhas ações. Então, em outras palavras, o que está sendo dito é que o indivíduo não tem nenhum tipo de discernimento. Por quê? Porque os fundamentos da psicologia, o homem é um indivíduo, um animal, né? Uma máquina, não tem o aspecto da imagem de Deus. Então, tem algo que o atrapalha, tira. Nunca o ensina, não é, a lidar com isso. Tá? Então, tudo é visto nesse aspecto educacional. Elas precisam ouvir o evangelho na linguagem delas, elas causam distração, então tira as crianças do culto. Tá? Então, esses são os argumentos que são dados. Eu até entendo, no caso da distração, uma família recém-chegada na igreja, muitos filhos, de fato precisa de um auxílio, nunca tirar da igreja. Então eu vou tratar disso no futuro. Precisa que os irmãos socorram estes que estão chegando, com auxílio, ajude a cuidar das crianças, mas nunca tirar do culto. Tá? Tranquilos? Manda bala. Bom, eu vou dar um exemplo histórico. Pode ir, Otávio. Eu vou dar um exemplo histórico sobre as crianças no culto, tá? Então, vejam. E isso aqui é uma coisa que a gente também não pode esquecer e aplicar a todo o restante da vida da igreja. A igreja cristã, ela é uma igreja que tem uma história. E nós precisamos conhecer a nossa história para evitar, né, os erros já denunciados e preservar a prática bíblica da adoração e da vida cristã que foi ensinada pelos apóstolos. O pessoal que é adepto ou que cativa, né, o culto, a pregação, o ensino bíblico, as ciências sociais, eles dão um corte assim, um corte violento. Na cabeça deles, a igreja cristã só existe de tal década para cá, o restante não existe. E isso não é nem prejudicial, nem perigoso, isso é uma heresia. Uma vez, eu não me recordo aonde, vou dar só um exemplo, né? Eu estava falando sobre essa questão histórica, aí alguém disse assim, mas eu só preciso da Bíblia. Eu disse, pois a Bíblia também é histórica, filho. Ou você acha que Jesus nasceu no Brasil e alguém escreveu a Bíblia em português? O pessoal acha que isso é ser espiritual. Não, isso é ser ignorante, né? Ela também tem uma história de como chegou, da preservação do texto, do entendimento do texto. Então, o crente espiritual não é e reformado não é aquele que se dissocia da história. É aquele que conhece a história e, portanto, ele sabe muito bem o que é do povo de Deus e o que não é do povo de Deus. Mesmo práticas que adentraram a igreja, no caso a igreja católica, né? Até a reforma. Então, isso nós rejeitamos. Mas não rejeitamos a história. Os reformadores não rejeitaram a história. Os reformadores mantiveram aquilo que estava de acordo com a Escritura e jogaram fora aquilo que não estava de acordo com a Escritura. É a mesma ideia, né, de jogar a água que banhou a criança, joga a água fora e a criança junto. Não, joga só a água, deixa a criança, né? Então, temos que lembrar disso. Então, nós temos uma história e precisamos conhecer essa história. Aí, veja, tem um documento da igreja. Esse documento não é um documento oficial. Ele é um documento histórico, ele data do século IV da era cristã. Ele é um documento que foi feito na cidade de Antioquia, na Síria. Lembra da Antioquia de Paulo? É lá.
Então, esse documento, ele é um documento de governo e de orientações. Dizem, né, o nome do documento chama-se Constituições Apostólicas, mas não foram os apóstolos quem fizeram o documento, é o título que é dado, tá? São oito, eu vou usar capítulos, mas são 8 capítulos, são 7 capítulos, se não falha a memória, e cada um deles tem os artigos de instrução e de governo sobre a igreja, tá? Bom, então, nesse documento do século IV, então aqui nós estamos falando de 300 depois de Cristo, século IV, não é? 301 a 399 do século IV, de 300, né, que é o século IV. Então, nesse documento, olha a instrução que foi dada acerca das crianças, do povo na igreja. Então, diz assim, ó. Tal como os pastores dispõem todas as criaturas brutas em seus lugares distintos, refiro-me aos cordeiros e ovelhas, de acordo com o seu tipo e idade, e todos andam juntos, a seu gosto, assim deve ser na igreja. Então, ele está tomando um exemplo do campo e aplicando na igreja. Ele diz, ó, no campo a gente organiza os rebanhos. Por que a igreja não vai ter organização? Em outras palavras, isso está sendo dito. Aí diz mais. Deixe que os jovens assentem-se onde queiram, desde que haja lugar para eles. Do contrário, deixem que permaneçam de pé. Só um detalhe, nessa época não tem assento na igreja, cada um leva o seu, tá? Nem tem banco, cada um levava o seu. Então o que ele está dizendo é o seguinte, se tiver um lugar para sentar na igreja, está vago, o jovem senta, se não, ele fica em pé, tá? Então, é a instrução, ele não pode ficar onde ele quer, só quando há lugar, quando há disponibilidade. Aí continua, que permaneça de pé, e que aqueles que já alcançaram mais idade se assentem. Então, olha a preferência para os idosos. Ele está dizendo, olha, e quem já está mais velho, esse tem a preferência dos assentos, não é? O pessoal acha que o direito dos idosos foi estabelecido no Brasil, no governo Lula, né? Coitados. Isso é um princípio bíblico antigo, né? Eu me refiro ao Estatuto do Idoso, né? O pessoal acha que foi um marco social. É porque não conhece a história. E nem a fé cristã. Então, os de mais idade, dá lugar para eles. Cada pai e mãe tome sua criança que permaneça de pé junto de si. Então, não separe a criança. Onde é que a criança tem que ficar no culto? Do lado do pai dele. Agora, por que ele disse fique junto de si e permaneça em pé? Porque o assento é dos pais. E lembra que não tem assento na igreja, então o pessoal levava o seu. Então, uma família grande levava o do pai e da mãe, e os filhos ficavam lá ao redor. Então, está o pai e a mãe sentadinho, e um monte aqui do lado, talvez sentado no chão. Então, não tira as crianças do culto, deixa eles lá. Aí continua. Que também os jovens se assentem onde queira. As jovens, que ele faz uma referência aos homens e às mulheres. Que também as jovens se assentem aonde queiram, caso haja lugar disponível. Do contrário, que permaneçam de pé junto às mulheres. Então, note que há uma diferença aqui. No caso dos meninos, eles podem se assentar aonde eles quisessem. Não tendo assento, fique em pé. No caso das meninas, não. Então, aqui é um cuidado com as mulheres. Está aqui as meninas, elas podem escolher lugar se tiver para sentar. Não tem? Não. Então, deixa ela perto das mulheres, ou seja, perto da mãe, da tia, da avó, de alguém. Tá? Então veja o cuidado, a ordem e a decência, não é? E até porque o pessoal sabe, né? Está lá um menino, aí uma menina chega perto, daqui a pouco um fica falando do Batman, e então é problema. Então, deixa ela do lado da mãe e vai ser melhor. Né? As mulheres casadas que têm filhos, escolham onde desejam se assentar. Por que as mulheres casadas que têm filhos? E esse é o princípio que nós usamos até hoje. Quem tem filho pequeno, ela tem que procurar sentar aonde seja fácil para sair. Porque se a criança chora de uma forma inconsolável, ele pode sair para solucionar. E assim, o choro da criança, um choro inconsolável, não vai atrapalhar o
no culto. Por isso que ele diz, ó, a mãe sabe onde é melhor para sentar. Então uma mãe que tem filho pequeno não deve sentar no meio da igreja. Ela tem que sentar nas laterais e de preferência perto das saídas. O filho pequeno não é só do tamanho do Ítalo e do Isaac, do Israel e daqui não. Filhos que precisam de cuidados, entendeu? Às vezes você tem um meninozinho, 4, 5 anos, não se aquieta muito, ele não chora, mas faz barulho. Aí você precisa dar uma lapada boa nele. Até você sair do meio da igreja, o menino já arrancou o cabelo da irmã, puxou a orelha do tio. Entendeu? Então senta próximo das saídas, não é? Já leva o cinto na mão, ou uma varinha, tem um galinho de goiabeira, ou daqui mesmo da acerola, é boa acerola. Tira as folhinhas e arrocha o nó, você vai ver como é bom. Sem dó nem piedade. Com amor, mas pode dar uma lapadinha que faz bem para a saúde. Então, essa mãe que tem filhos, precisa estar nesses lugares estratégicos. Por isso o princípio, olha, deixa ela sentar onde ela quer, porque ela vai julgar o melhor lugar para tanto acolher o filho e consolar o filho, né, como se precisar sair para disciplinar e assim por diante. Então já fica a dica para as irmãs que têm filho, escolham sempre laterais, próximo das portas. E as famílias que não têm filhos pequenos, não sente perto das portas, né? Tem aí como é? A noção, né? Ela não gostou porque eu falei do cinto, bichinha, né? Mas tá certo, ela tem que se defender, né? Vamos lá, cadê o Luiz e o Jean? Os diáconos disponham os lugares. Então é dever dos diáconos organizar os lugares, não é organizar o banco só, mas é direcionar as famílias. Eles não são os agentes da misericórdia? Chega uma família que não tem muito conhecimento, ela precisa de um auxílio. Quem é que vai dar o auxílio? São os diáconos. Então, eles vão olhar, olha, essa família não pode sentar ali. Tem um bebezinho pequeno, uma criancinha pequena, se ele precisar trocar a criança, até ele sair do meio e tal, não, chama gentilmente, olha, sente aqui é melhor e tal. Então os diáconos disponham os lugares, tá? Para que cada um daqueles que se adentram possam ter lugar adequado, a fim de que não se assentem na entrada. Lembra que não tem assento, então naquela época, pessoas poderiam querer ficar na entrada, na porta, na calçada da igreja. Então, os diáconos tinham que manter essa ordem, né? Aí ele continua e diz mais, do mesmo modo que o diácono supervisiona o povo para que ninguém esteja cochichando, rindo, cochilando ou acenando. Então o diácono fica de olho. Tem alguém que está cochilando, você vai lá, ô meu irmão, tal, desperte, né? Cochichando, né? Está rindo, aí dá um tabefe com gosto, porque não tem nada para rir na igreja, dá assim uma mãozada bem na orelha, né? E ensina o caminho do bom viver, né? Pois na igreja todos devem portar-se de modo sábio e sóbrio, atentamente, tendo toda a sua concentração fixa na palavra de Deus. Então, essa instrução é do século IV e aplica-se muito bem a qualquer época, porque é uma sabedoria bíblica, uma sabedoria do Senhor. Ok? Tranquilos? Sem dúvidas, né? Maravilha. Então, já sabem, cochichar, cochilar é com os diáconos. Sorriu é uma mãozada na orelha. Pode passar. Na EBD pode sorrir, estou falando do culto. Então pensa bem, quando quiser fazer isso aqui, lembra assim, tipo uma mãozona, quase que zoando assim no ouvido, vou te pegar. É que aí acaba com a vontade de sorrir, não, Samara? Rapidinho, porque nosso tempo já urge. Aqui eu não vou explicar, eu vou dar uma lida rápida, mas eu preciso falar disso para vocês entenderem o que eu também já disse antes.
O lugar da criança na igreja, né? Então vamos lá. Nós somos uma igreja reformada, então significa dizer que nós cremos que as crianças, que as escrituras ensinam que os filhos dos crentes são membros da igreja visível. Então nós cremos que as crianças são membros da igreja, porque é o que a escritura ensina. A escritura ensina que os filhos dos crentes são unidos à igreja pelo sacramento. No Antigo Testamento, circuncisão, no Novo Testamento, o batismo. Tá? Então vamos lá. Aqui eu vou ler rapidinho a Confissão de Fé de Westminster. No outro domingo é que eu vou tratar a base bíblica e teológica, que eu vou falar da doutrina da aliança e os textos bíblicos que trabalham esse assunto. Então vejam, olhe qual é a definição de igreja na fé reformada. Então, a igreja é definida como? A igreja visível, e eu já expliquei o que é visível e invisível, então não vou passar reto aqui. Então, a igreja visível, que também é católica ou universal, católica é o termo grego para universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, referindo-se a Israel, como antes, sob a lei, consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. Essa igreja é o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade efetiva de salvação. Então, o que é a igreja? A igreja, ela é a reunião daqueles que confessam a verdadeira religião, eles e seus filhos. Filhos podem ser adultos, como podem ser crianças. Então, as crianças são membros da igreja. Portanto, se são membros da igreja, a posição delas na igreja é uma posição de adoradores. E nós não podemos separá-las do culto que é prestado ao Senhor pela comunidade que adora o Senhor. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 63, diz assim, a igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares no mundo, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. O Catecismo sintetiza a confissão de fé, tá? Então, tirou a criança do culto, sendo bem honesto, um presbiteriano tira a criança do culto sob o aspecto do argumento social, ele tem um problema sério com a doutrina da aliança. Um luterano quiser tirar a criança do culto, nem é compreensível, porque eles também adotam as crianças como membros do culto, membros da igreja, pelo menos antigamente, né? Um presbiteriano é problema sério. Um batista, tudo bem, porque para eles as crianças não são membros da igreja. Não batiza, né? Elas não são membros da igreja. Né? Nem eles e nem os demais que não batizam crianças, né? Então, quer tirar do culto? É um problema teológico que reflete uma crença errada deles. A um presbiteriano, aí é que é problema sério. Quando a gente batiza uma criança que lê o manual de culto, que tem as normas para as liturgias, os pais prometem trazer as crianças com assiduidade à igreja e desde cedo aprender a respeitar o culto. Ele vai respeitar um negócio que ele não participa? Acho que o pessoal não anda lendo isso, né? Ou se lê e ignora. É meio fora de noção, né? Mas enfim, vou falar menos, porque eu ainda sou presbiteriano, né? Senão daqui a pouco me tiram também. Olha a confissão belga. Olha lá, Otávio. A confissão belga é de 1561, no artigo 34, na seção 10, ela tratando sobre o batismo, ela diz assim, portanto, rejeitamos o erro dos anabatistas, que era quem não batizava as crianças, e não confundir anabatista nesse momento com batistas, tá? Aqui é outro grupo. Rejeitamos o erro dos anabatistas. Além disso, aí tem todo o restante antes, que era sobre a questão deles terem o batismo, mais acréscimos para poder serem salvos. Além disso,
condenam o batismo dos filhos pequenos dos crentes. Nós cremos, porém, que eles devem ser batizados e selados com o sinal da aliança, assim como as crianças em Israel antigamente eram circuncidadas, com base nas mesmas promessas que foram feitas a nossos filhos. E, na verdade, Cristo derramou o seu sangue para lavar igualmente os filhos dos fiéis e os adultos. Então, a Confissão Belga diz que Cristo morreu e derramou o seu sangue para lavar os pecados dos adultos e das crianças, dos filhos dos crentes e dos crentes. Por isso que eles devem ser batizados. Engraçado, né? Eu ainda não tratei do batismo infantil. No futuro eu vou tratar. Vocês vão ver que tem a ver com regeneração. Mas isso é outro assunto. Então, por que batizamos crianças? Porque nós cremos que Cristo morreu por elas. Já pensou? Jesus morre por uma criança, mas ele vai esperar. Eu vou esperar ele fazer 18 anos para me salvar ele. Né? O Espírito fica lá, poxa vida, o menino só tem 6, não cresce. Não adianta, o menino não adianta. Eu só posso salvar com 18, que é quando ele ficar adulto. Né? É um negócio incrível, né? Incrível de absurdo. Vamos lá. Então, por que batizamos crianças? Porque é uma promessa que Deus fez de salvar nossos filhos. Tá? Só um detalhe, não batizamos crianças, batizamos os filhos dos crentes, né? Porque quando a gente fala batismo de criança, o pessoal acha que a gente vai sair na rua jogando água nas crianças, né? É os filhos dos crentes. Tá? Vai, Otávio, manda bala aí. O Catecismo de Heidelberg, de 1563, na pergunta 74, ele diz assim, ó: as crianças pequenas também devem ser batizadas? Resposta: sim, elas devem, porque as crianças são como os adultos, estão incluídas na aliança e na igreja de Deus. E desde que a redenção do pecado pelo sangue de Cristo e pelo Santo Espírito, ou Espírito Santo, o autor da fé, são prometidos a elas, não menos quanto aos adultos. Entendeu? Então, o Espírito, a salvação, Cristo, foi prometido às crianças tanto quanto aos adultos. É por isso que a gente evangeliza nossos filhos, é por isso que batiza um menino, é por isso que traz para a igreja, é por isso que eles choram no meio do culto e a gente tem paciência. Ele é um membro da igreja, entendeu? É alguém que Cristo vai salvar. Então nós cremos na promessa, não pode sair, porque o Senhor prometeu a eles a mesma redenção, tanto quanto prometeu a nós, os adultos. Então, portanto, devem ser batizadas também para ser admitidas na igreja e ser distinguidas dos filhos dos incrédulos, como era feito no Antigo Testamento, pela circuncisão, em lugar do qual o batismo foi instituído na Nova Aliança. Como é que uma criança em Israel era distinguida das crianças que não eram cristãs, que não eram de Israel? Bota o bigolim para fora, no caso dos meninos. Ah, esse é crente. Olha, não, esse é pagão. E hoje, como é que nós distinguimos os filhos dos crentes, os que são membros da igreja, dos filhos dos incrédulos? Esse é batizado, e esse não é batizado. Mas ele tá na igreja, mas não foi batizado. Olha que problema sério, né? Não, mas o pai apresentou ele lá na frente, ok. É sacramento? Não, pois é. Você recebe um adulto como membro da igreja pela apresentação? Não. Então, por que vai receber uma criança, né? É problema, não é não? A aliança distingue os do Senhor dos que não são do Senhor. Fundamentada numa promessa de salvar seus eleitos, sejam adultos, sejam crianças. Maravilha isso, né? Deus tem mais preocupação com nossos filhos do que nós mesmos, né? Porque se eu me preocupasse com os meus do tanto que Deus se preocupa, eu certamente oraria muito mais e falaria muito mais do Evangelho a eles. As crianças são membros da igreja. Pode ir lá, Otávio, para finalizar. As crianças são membros da igreja e, consequentemente, adoradores.
Elas não estão na igreja na mesma posição em que possam estar numa escola ou outro ambiente de ensino. Elas estão na igreja na mesma posição em que os adultos, como membros da igreja de Cristo e adoradores de Cristo. Esse é o nosso entendimento. Então, quando uma criança faz barulho na igreja e alguém quer que ela não esteja ali, o que você está dizendo para Deus é: Senhor, esse teu adorador me incomoda. O Senhor pode jogar ele para fora da aliança? Entendeu? Quando a igreja é impaciente com as crianças, o que ela está dizendo para Deus é: o Senhor deveria aceitar eles só quando grandes. Ou seja, salvação é só quando for grande. Entendeu? Enquanto pequeno, deixa perdido, Senhor. Deixa lá, jogado lá no monturo. Quando for grande, aí o Senhor salva. Agora, nós pensaríamos a mesma coisa dos adultos, e especialmente dos da nossa casa? Ou vai dizer que a esposa nunca incomodou o marido no culto, nem o marido a esposa? Que às vezes a mulher está lá, aí quer tirar dúvida, né? Olha, não sei o que, não sei o que. Tem dias que nós estamos na igreja lutando pela fé particular, né? Preocupação e tal, a cabeça está no mundo da lua. Aí o marido: fez a comida? Cala a boca. Você fechou o registro do fogão? Fica quieto. Isso é incômodo. Você vai também dizer isso para ele: Senhor, hoje, só hoje, joga ele fora. Você vai dizer isso? Você não vai dizer isso. Você não vai dizer isso. Mas por que é que diz das crianças? É simples. Não se enganem. Satanás é extremamente estratégico. E sempre foi estratégia de Satanás fazer com que o evangelho não chegasse aos filhos dos crentes, dos santos. Foi assim no passado, é assim hoje e vai ser assim no futuro. Ah, mas as crianças estão ouvindo o evangelho lá e tal. Olha, ele pode estar ouvindo a melhor pregar, ele pode estar ouvindo Calvino pregar para ele. Ele está no meio dos adoradores? Não, tem problemas seríssimos. Tem problemas. Tem problemas seríssimos. Isso é uma adulteração do propósito de Deus para a sua igreja. Adultos e crianças que o louvam. Aí fica um dever de casa. Leiam o Salmo 8, verso 2. Você vai ver o que é que diz no Salmo 8, verso 2. E quando Jesus estava entrando em Jerusalém, as criancinhas foram os primeiros, nem foram os adultos. Pode ler Mateus e Marcos. Marcos é o 13, Mateus deve ser o 20... Deve ser o 20... Não, peraí. 26, 25, é a parábola, é o 23. Acho que é o 23. Acho que é o 23, que é a entrada triunfal em Jerusalém. Aí, as criancinhas tudo gritando: Hosana, Hosana, que era uma declaração messiânica, e os adultos: a boca, menino. Fica quieta, menina. O rei, Hosana. Cala a boca, menino. Aí algum chega lá e diz: o senhor não vai repreender as crianças, não? Aí Jesus pega e dá aquela lapada com gosto, diz assim: olha, leia o Salmo 8, verso 2, filhão. Leia lá o Salmo 8, verso 2, para você aprender o que é que significa o louvor que as crianças produzirão para Deus. Aí as crianças estão aqui, com os barulhinhos delas aí, é como se elas estivessem dizendo Hosana ao rei. E os pais: fica quieto, menino, cala a boca, menino, vamos jogar esse menino no mato, vou tirar esse menino da igreja. Não, deixa eles aí. Só tira eles quando for algo verdadeiramente digno de uma atenção extra. Que é aquela lapadinha, tá? Não belisca a criança, não. Alisa. 2 vezes. Terceira. Leva ali no quartinho.
Estamos diante do Senhor, não pode atrapalhar, você está chorando sem motivo. Está com fome? Não. Está com sede? Não. Está sujo? Não. Tem dor? Não. Então tome dor. Uma lapadinha. Aí agora você chora. Entendeu? Ele vai voltar calmo, sereno e tranquilo. Isso tem que se fazer várias vezes, viu? Às vezes no mesmo culto. É o nosso treinamento. Beleza, dúvidas? Oi, Jairão. Espera aí, Jairão, senão o pessoal pega no meu pé. Duas perguntas. Nós estamos estudando lá em casa Deuteronômio, e daí o senhor falando que tais questões aconteceram desde a antiguidade, né? E Deuteronômio basicamente é Moisés ensinando a segunda geração, né? A geração daqueles que entrariam. Então nós vemos ele entendendo todos os filhos, né? Todo o povo, crianças e jovens, como participantes do culto. Então, ensinando para todos toda a lei, que inclusive os pais negligenciaram, né? E outra coisa, que hoje nós temos um outro lado, que é as crianças como protagonistas do culto, né? Que daí, eu sei que ia ser um outro tema, né? Mas só para a gente fazer esse equilíbrio, né? Sim, no caso de Moisés, no caso de Deuteronômio, ali já era a segunda geração, era o pessoal que tinha, de 20 anos para baixo foi o pessoal que saiu do Egito, né? Eles também tiveram filhos e é por isso que Moisés vai fazer como que uma retrospectiva de tudo que foi vivido e ensinado nos 40 anos anteriores. Então, Deuteronômio, você pode olhar que é uma repetição de tudo. Então, ele faz isso. Os de 20 anos para cima conheciam, mas a geração que nasce no deserto, não. Então, ele tanto reforça para eles, quanto ele ensina para os que nasceram, né? Para que eles entrassem na terra tendo ciência de quem era o Senhor. E o protagonismo das crianças no culto é um problema. Mas é por conta disso aqui, é uma inversão, é como se a Bíblia fosse cativa das ciências sociais. Então, o culto, as pessoas, o que eles fazem, como é que nós examinamos essas coisas? Então, examina-se à luz de um pensamento social e não do que a Bíblia diz. E aí, por isso, essa, entre aspas, idolatria aí pelas crianças.